eu consegui colocar música. Deu tempo. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos chegando. Gente, eu tenho que contar pra vocês. Meu computador, ele tava reiniciando. E eu falei, gente, eu vou começar minha live sem... Oi, Ellen. Tudo bem, amiga? Beijo pra você. E aí eu falei, gente, eu vou começar a minha live sem música hoje. Não posso. E aí, ó, nos últimos minutos eu consegui ligar o computador. Ei, coisa boa. Que bom, gente, estar aqui com vocês. Boa noite, minha amiga querida. A Dani também já tá por aqui. Dani, tudo bem? Agora mesmo eu já te chamo, tá? Vamos dar um tempinho pro pessoal entrando na live. Gente, não tem jeito. A música é marca das minhas lives, né? Vocês sabem disso. Então, eu não podia começar sem uma música. E eu já escolhi essa pra vocês, do Imagine Dragons. Espero que vocês gostem, tá? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos convidar as pessoas que vocês conhecem para participar dessa live. Envia aí o aviãozinho pro pessoal. Vamos convidar. Quanto mais gente estiver conosco, melhor, né? Para as pessoas participarem conosco. Tô aqui enviando para um monte de amigos para assistir conosco. Vamos lá. E aí, me contem como tá sendo a semana de vocês. Eu espero que esteja tudo muito bem. Eu espero que vocês estejam felizes, estejam, enfim, tranquilos, né? Olha lá, o meu difusor da Doterra tá aqui. Tava ligadinho até agora mesmo. E eu tive que ligar o meu computador na tomada onde ele estava, mas já deixei o ambiente super energizado pra gente começar a nossa live. Quero agradecer a todos vocês que tem me acompanhado nas redes sociais. Ah, Magali, eu vi hoje sua mensagem lá no YouTube. Obrigada por você ter se inscrito lá no meu canal. Fiquei muito feliz, viu? Oi, Neuza. Oi, Suziane, tudo bem? Como vocês estão? E aí eu falo pra vocês, se vocês ainda não acessaram, vocês podem acessar os meus canais de comunicação lá no perfil aí do meu Instagram. Tem todos os links para vocês entrarem. Tem o grupo de Telegram também, que eu posto muita coisa lá. Enfim. Bom, vamos começar então? Eu quero mandar um beijo para todos vocês que estão assistindo as lives depois, porque eu sempre deixo elas gravadas. Eu tô bem, Suziane, graças a Deus, tudo bem. Então, e aí eu deixo as lives gravadas e o pessoal tá comentando, fica agradecendo e eu fico muito feliz de ter vocês, mesmo após as lives, né, ao vivo, tá lá no meu canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, porque eu sempre deixo salvo para vocês. Quando eu não deixo é porque é realmente complicado. Às vezes não dá para salvar. Oi, Tia Naide, Tio Flávio! Que bom que vocês estão aqui! Um beijo para vocês, meus queridos. Eu amo vocês, estou com muita saudade da minha família. Bom, então eu já vou convidar a nossa querida Dani. Só um minutinho, deixa eu abaixar meu som aqui, que senão a gente não vence, né? Já deu pra gente iniciar. E eu vou chamar então a Dani pra gente conversar. Eu acredito que é um assunto que muita gente aqui tá... Assunto que eu sei que muitos pais, muitos tutores estão vivenciando dificuldades aí na educação das crianças que estão em casa aí neste momento de pandemia. Oi, Dani! Tudo bem, Érica? Eu estou ótima, e você? Eu que joia, adorei a animação. Amei. Sabe, Dani? Eu gosto demais de música. Então eu procuro sempre iniciar minhas lives com música, trazendo músicas antigas, músicas atuais. Às vezes eu coloco uma enquete nos meus stories. Ah, gente, que música vocês querem ouvir hoje? Eu acho que a música alegra, a música alimenta a nossa alma e ela faz mudar as energias do ambiente, Com não é? certeza, já traz uma outra energia, né? A gente já começa de uma outra forma. E eu acho que para começar Não, com o dia, certeza. começar um papo, nada melhor que uma música.
Que coisa boa, eu fico feliz, Dani. Gente, a Daniele Gonçalves é pedagoga e eu conheci ela através de um amigo de trabalho, o pai dela que é maravilhoso, né, Dani? Olha, E a gente conversando e ele falando sobre a Dani, eu falei, nossa, eu estava precisando muito de uma pedagoga para falar com os papais, as mamães, os tutores que estão passando por dificuldades nessa pandemia, afinal de contas, as crianças estão em casa isso. aprendendo longe da escola e, enfim, está sendo um desafio grande. Antes da gente entrar no assunto, Dani, se apresente para o pessoal te conhecer. Então, eu sou a Dani, Daniele Gonçalves. Eu sou pedagoga, sou geógrafa e sou especialista em educação e autismo. Trabalho como professora de apoio de crianças com autismo. Nós estamos... Oi, deu uma travadinha. Deu uma Estamos aí nos travadinha. reinventando, né? Devido a essas dificuldades e essas mudanças todas. E eu vim aqui para a gente trocar uma ideia, conversar a respeito de como que está aí a vida para todo mundo, né? Porque eu sou professora, eu sou aluna e eu sou mãe, né? Então, assim, a gente falar um pouco de como está essa rotina e tentar aliviar isso. É que nem você trouxe a música, eu achei que teve tudo a ver, né? Porque a gente tem que ver que está tendo essas mudanças todas, mas que a gente tem que aproveitar isso de alguma forma, né? Então, assim, eu acho bem legal, porque a gente tem que tentar tirar os pontos positivos de tudo isso que está acontecendo com a gente, né? Por algum Sim, com motivo, tá? certeza. Com certeza. Inclusive, Dani, o projeto das lives, eu comecei lá para abril, já tinha começado em março com o pessoal do Corrente do Bem, e acho que em abril eu comecei a fazer no meu próprio perfil. É justamente para isso, para mudar um pouquinho, para a gente trazer coisas boas, trazer temas interessantes, para que as pessoas que estão em casa, naquele tédio, sem fazer nada, possam fazer alguma coisa diferente. Então, tá dando super certo. A gente está trazendo temas semanais, né? Temas de diversas áreas, enfim, e está sendo muito legal que a gente tem ajudado muitas pessoas. Então, seja muito bem-vinda, que bom. Eu espero Obrigada. que a gente possa compartilhar muita coisa bacana que vai ser aproveitada pelas pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo, a quem eu agradeço de coração pela audiência. E eu acho assim que é Ó, porque seu pai tá aqui, tá aí, Dani! ó, eu já vi a mensagem dele. Éder! Um abraço, meu amigo! Seja muito bem-vindo! Pessoinha Que coisa maravilhosa. Não é porque é meu boa! pai, não, né, Érica? Não, Ele é ele é maravilhoso. excelente. Será que é mal de Éder? Porque meu irmão também chama Éder. E Ah, é uma é? pessoa espetacular. Eu Isso, falo que o meu é. irmão não existe, não é porque é meu irmão também, não. É porque ele realmente é uma pessoa excepcional. Eu aprendo com ele sempre, sempre, sempre. Meu E pai eu também. já falei isso pro meu pai. Falei assim, é mal de Éder, vocês serem bons, assim, de coração bom. Com certeza. Nossa, meu pai, se eu ficar falando aqui dele, uma pessoa boníssima, de um coração tremendo, deixa de fazer as coisas para ele, para fazer Sim. para os outros. Te amo muito, viu, pai? Obrigado por tudo isso que você é para mim. Ai, Minha que mãe lindo, também muito entrou. bom. Os dois. Entrou? Qual que é o nome Tá, da sua família em mãe? peso. Família em Que peso. bom, que bom. Qual que é o nome da sua mãe pra gente É a mandar um beijo Neuza, pra ela? você falou aí para ela, é a Neuza. Ah, sim. Oi, Neuza. Um beijo pra Beijo, mãe, beijo, você, pai. viu? Meus pais também estão aqui. Minha mãe Ah, disse, meu pai Reginaldo, aqui, ó. um Tá beijo, mandando tchauzinho. A família Reginaldo. inteira apoiando. E Muito bom. Gente, então vamos começar? Eu queria já te perguntando assim, de cara. aham. Dani, quais foram as mudanças que ocorreram na educação com essa pandemia? Meu Deus, né? Quanta coisa para falar. Por onde que eu começo? Né? Como mudou? Mudou para pais, mudou para os alunos, né? Para as crianças, mudou para os professores. Todos tiveram que se reinventar, né? E alguns toleram mais, outros toleram menos. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas eu acho que o principal, assim, é a gente lembrar da empatia. Saber que nós estamos no mesmo barco, né? Que está todo mundo passando por dificuldades, cada um diferente, né? Cada um de um jeito. Mas eu acho que a gente tem que saber que não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém. E é isso, é tentar
é pensar como a gente pode aliviar essa dificuldade toda que nós estamos passando, né? Sendo pai, sendo aluno, sendo professor. Eu acho assim que quando a gente fala no geral, a gente vê aí a introdução, né, dessa tecnologia para conectar as pessoas. A gente já estava muito envolvido com a tecnologia, agora nós estamos mais ainda. Ah, tem gente reclamando que mexeu com os avós. Mexeu mesmo. Até Minha mãe a avô e a avó teve que entrar na dança aí. Teve mesmo, né? Minha mãe e meu pai que o digam, teve. né? Então é socorrendo ali, socorrendo aqui, mudou a vida, foi de todo mundo. E eu brinco muito, Érica, que eu acho que quem fez esse vírus foi a tal da BNCC. Você sabe o que é a BNCC? Não, Não. BNCC é a Base Nacional Curricular. O que é a BNCC? A BNCC ela é a base para a base curricular do que você tem que dar para um aluno naquela série, certo? E o ano passado a gente Sim, teve uma modificação nela e a gente teve que adaptar ela para inserir a tecnologia no dia a dia dos alunos. Menina, de repente vem a tal da sim. pandemia. Essa pandemia veio, e por isso que eu falo que foi a tal da BNCC que criou. Porque, assim, se era para introduzir a tecnologia na educação, agora teve que introduzir na marra, né? Então, O que estava previsto para daqui a uns anos teve que o que ser a gente nesse tinha, o que o ano. professor tinha que ir aprendendo, aos poucos, ele teve que se reinventar e correr atrás para aprender a mexer com coisas que ele muitas vezes não sabia mexer. E aí ele teve que totalmente mudar a sua rotina. E a gente vê essa mudança de rotina não só dos profissionais, mas como dos pais que começaram a conviver com os seus filhos 24 horas por dia, das crianças que tiveram que ficar presas dentro de casa, se distanciar dos colegas. E isso dificultou muito na aprendizagem também deles, porque teve esse distanciamento, né? Gente, nada melhor do que o contato físico, né? Agora a gente Com sabe, né? certeza. A gente está sentindo muita falta, Muito. está todo mundo sentindo falta. E eu imagino as crianças, eu tenho sobrinhos. Aham. Eu tenho dois sobrinhos que estão na escola. Tem um que um dia eu cheguei, ele estava, sabe, ele estava assim, tão triste com esse coronavírus, mas tão triste, chegando a chorar, sabe? Uhum. Eu quero ir para a escola. O pequenininho do meio falou: Mamãe, eu quero voltar para a escola, eu cansei de ficar em casa. Eu falei para os meus alunos, eu falei assim, por acaso algum dia de vocês, na vida de vocês, vocês já imaginaram que pediriam para voltar para a escola? Eles, tia, não. Não mesmo. Não, Mas olha, eu quero voltar. Eu nunca quis tanto ir para a escola como agora, sabe? E eu fiquei rindo, falei, vai, é para vocês darem valor. Eu falei para eles, precisam dar valor. Quando vocês estiverem reclamando, nas próximas vezes, vocês estiverem lá reclamando, vocês lembram da pandemia. Falei para eles. Lembra é que foi difícil. Não é? É verdade, Dan. É E, verdade. e, e aí eu É, acho que causou tudo isso, esse alvoroço. E eu acho que ainda vai levar um tempo, mas eu acho que nós vamos voltar renovados. A gente vai voltar diferente, independente se é professor, aluno, pai. Com certeza nós voltaremos diferente. ai, que bom. E tomara que seja para Oh, melhor. Deus te ouça. Dani, qual que foi o impacto na vida das crianças e dos pais e dos professores? Então, quando a gente fala mais específico, né, de cada um, a gente vê que nas crianças esse distanciamento, né, essa questão assim, de não ter o contato, as crianças são muito sociáveis, né, elas se socializam o tempo todo. Eu falo, por exemplo, eu tenho um petitinho, vai fazer 2 anos. E como é É difícil. lindo, é Ah, lindo. você já viu Eu foto? conheço por foto. É lindo, Ele é é lindo. mesmo. É uma fofura, esperto que dói. E aí eu Ai, que percebo, assim, com ele, por exemplo, a dificuldade de sair com ele é porque tudo quer pegar, tudo quer encostar, tudo quer abraçar. Ele chega, a gente foi esses dias, eu tive que ir na casa da mãe de uns alunos, e ele foi comigo. Na hora que ele chegou, ele abaixou a cabecinha, abriu o braço e falou, abraço. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Como é que você vai negar um abraço, né, para uma criança de 2 anos? E ele fechou assim, abraço, abraço. E aí, sabe, você oh, não meu pode Deus. abraçar. E como explicar para uma criança de 2 anos que ele não pode ganhar um abraço, né? E as crianças mais Sim, velhas também, elas começaram a sentir isso também, essa questão do distanciamento, né? Então, assim, isso foi causando um aumento da ansiedade, né, nas crianças.
eles começaram também a ter Sim, medo dessa realidade, porque os pais começaram a explicar, e isso é positivo, e eles começaram a ter noção, né, do quanto que a situação estava difícil, né? Não só por estar dentro sim. de casa, por ter que estudar na frente de um computador, mas também que era perigoso, podia ter bichinho lá fora, né? Então, esse medo também começou a tomar conta das crianças. Uma outra coisa que eu percebo até aqui em casa mesmo é a dependência que aumentou em relação aos pais, né? As crianças, Sim, assim, que às vezes já tinham criado uma certa independência de conseguir ficar na escola, longe dos pais, isso aí foi transformado. A dependência está sendo muito maior. E acaba que para os pais, e eu não condeno a postura dos pais, mas é muito mais fácil, às vezes, para agilizar o nosso tempo e tudo mais, a gente fazer pela criança, né? Então acaba que essa dependência ainda se torna maior, né? Uma outra coisa sim, também que eu percebi é a falta de atenção. É tanta coisa, é tanta informação que acaba que dispersa, né, a atenção das crianças, sim. né? Essa questão. Uhum. Já para os pais, eu percebo que para os pais ficou muito difícil conviver o tempo todo com as crianças. É, Eu é imagino. Trabalhando isso também, que eu né? ia Porque falar. muitos estão O trabalhando. pai, ele tem que trabalhar no home office. Então, ele tem que trabalhar, ele tem que saber lidar com o filho e ainda tem o serviço da casa, né? Saber da rotina da casa. Nós, mães, principalmente, né? Que essa tarefa acaba que pesa mais para a gente ainda. Não tem como falar que essa tarefa é dividida, porque é muito difícil isso acontecer ainda hoje em dia, mas isso pesa muito. E aí, para as pessoas terem que lidar com o trabalho, lidar com as crianças, ainda lidar com a tarefa, né, do dia a dia ali com a casa, é tudo muito sobrecarregado, né? E aí a gente perde a É. paciência mesmo, a gente cria ansiedade, porque inúmeras vezes eu me peguei tendo pesadelos ou querendo acordar mais cedo antes da criança levantar porque eu tinha que fazer alguma coisa na casa. Então vai criando essa ansiedade. E uma outra dificuldade que eu vejo muito grande também é dos pais acompanharem as aulas junto com os filhos, porque os pais eles não foram Isso, ensinados, né, a ter didática com essas isso. crianças. Gente, e é assim, ó, a criança com o pai é uma coisa, a criança com o professor é outra. E, inclusive, assim, É, como a gente ouve os pais falando assim, olha, meu filho fez desse jeito porque ele fala que eu não sei fazer. E ele falou assim que você tinha falado que era de tal jeito. E aí isso dificulta e vai acabando criando mais atritos, né, entre pais e sim, filhos, né? E para os professores, foi muito pesado também, porque a nossa carga horária, ela triplicou. Ela triplicou. Porque assim, sim. né? Professor nunca trabalhou só no horário de aula, né? É importante a gente falar isso, porque muitos pais falam, só trabalha meio período. Não, a gente vai para casa, a gente tem que elaborar a aula, a gente tem que corrigir caderno, corrigir prova, elaborar trabalho, e aquela montoeira de livro, montoeira de caderno, né? E acaba que agora a gente não tem mais a montoeira de livros e cadernos, mas a gente tem a montoeira de prova, tudo online, a gente tem o planejamento, a gente tem que estar socorrendo aluno 24 horas por dia, porque tem aluno, tem pai mandando mensagem para você durante a madrugada, você tem que elaborar, gravar vídeos, colocar no YouTube. Então, assim, o trabalho triplicou, triplicou. E aí, aquele professor, além de ser professor, ele também tem a vida pessoal. Muitas vezes é mãe também, né? E tem os Sim, afazeres da casa. Então, isso tudo vai sim. deixando as pessoas psicologicamente muito abaladas, né? Então, é importante falar Imagina. que teve toda essa mudança aí para todo mundo mesmo, né? A minha irmã, ela é professora, ela Hum, é educadora física. Agora você imagina dar aula de educação física virtual. hum. Ela tá aqui conosco, Ellen. Um Oi, beijo. A mamãe Ellen. do ano, viu? Oi, Ellen, É, parceira, ela guerreira. engravidou, ela é guerreira. Agora ela tá esperando o neném. Meu Deus. E assim, ela passou enjoos, fazendo aula online, sabe? E era engraçado que ela mandava, às vezes ela me mostrava, ela falava que bonitinha, Érica, meus alunos. E eles mandam para ela imagens fazendo exercício, sabe?
Então, assim, mas imagina a situação, educação física, a gente é acostumado em quadras. Eu sei que tem as aulas teóricas que na minha Sim. época não tinha, mas agora eu sei que tem, enfim. Mas E, a educação física em e si, é o momento da criança correr, né? É o momento dela sim, extravasar. de recreação. Isso também. E aí não tem isso, né? Ela para onde ela vai correr? Como é que ela vai fazer? E aí os professores de educação física têm se virado muito bem, porque eles têm elaborado gincanas, eles têm elaborado atividades para fazer e esse retorno de vídeos, né? Tem sido bem Sim. legal. As aulas, algumas professoras da escola que eu dou aula têm feito também aulas ao vivo, né, com as crianças. Então, tipo, todo mundo ali Ai, que fazendo legal, fazendo ginástica, live fazendo com uma ela. atividade, sabe? Então, assim, Sei. eles têm se virado também. Outra, eu acho que é um desafio muito grande também para professores de matemática. Menina, eu fico Ai, imaginando, né? Fazer verdade. aqueles números todos e aqueles símbolos e mostrar para o aluno. Porque uma coisa é você virar e falar assim, olha, isso aqui é desse tamanho, isso aqui é desse tamanho. E longe você não tem essa noção, né? Então eu acho que são outros guerreiros aí também. Nós todos somos, tanto professores, pais, alunos. Os alunos são Gente, muito guerreiros, é verdade. sabe? Porque É assim, verdade. é, primeiro que são crianças, né? Eles não têm tanta maturidade para entender o porquê que tem que ficar dentro de casa, né? A maturidade ainda não tá, né? Assim, não tem essa maturidade. E eles estão sabendo lidar. É lógico que tem uns revoltados, né? Mas a gente vai lidando com isso, eles também vão aprendendo. E isso tudo é para a gente aprender mesmo. E eu vejo assim o esforço deles. Eu tenho alguns alunos que tinham uma dificuldade muito grande no presencial. E eles estão se esforçando tanto agora, eles estão tendo essa oportunidade também, por ter mais acesso à tecnologia. Eu tenho falado muito de um aluno em específico, tenho elogiado muito ele, dado ele como exemplo, porque ele se destacou tanto nessa pandemia, que era uma criança, um aluno que tinha tanta Olha, dificuldade, e de repente, assim, ele olha. cresceu de uma forma, e você vê, porque o professor sabe que quando é esforço próprio, quando está tendo, né, Aham, e você vê que é da luta dele, né, então, assim, gracinha. é um exemplo, assim, para mim, eu tenho falado muito dele, do Pedro, falo dele com a boca cheia, e ele tem se reinventado, os alunos têm feito isso, e têm conseguido, eles têm aprendido de Aham. uma forma diferente, e eu acho que isso vai ser muito benéfico, sabe? Eu acho que vão trazer, assim, eu acho que a Uhum. educação nunca mais vai ser a mesma, nunca mais, Eu também acredito que não, é, viu? Vai nunca, ser uma nova e página na educação vai, brasileira. com certeza, vai ter Novo educação antes da capítulo, novo pandemia e capítulo. isso, e depois, e pós-pandemia, sabe? Eu acho que deu para a gente Aham. perceber também as dificuldades das escolas, principalmente das escolas públicas, algumas dificuldades do nosso país em geral. E aí fica a dica, Uhum. né? Vão ter as eleições, de onde esses governantes têm que investir, né? Onde que eles precisam melhorar, porque a educação é a base de tudo. Não Sim, adianta a gente fugir disso, sim. não adianta fugir, né? É a base de tudo. Então eu acho que é hora de abrir o olho para isso. Eu acho que essa pandemia veio. Eu falei assim que essa pandemia veio para dar valor para os professores, né? Que eu ia falar, eu ia comentar. Porque os pais eles estão vendo o quanto é difícil, né? E e também e assim o tanto que é importante e necessário, porque acaba que teve uma queda no aprendizado das crianças, né? E aí eu Sim, acho que deu para ver o tanto que é importante a educação, né? Eu acho que vai dar sim. para dar uma valorizada legal, né? Muito bom, muito bom. O pessoal tá comentando aqui, Pois ó. é. Já tem comentário. Deixa eu ver aqui se eu consigo visualizar. Peraí. Ai, peraí, vamos lá. Eu tenho medo de Opa! apertar, porque uma vez eu apertei Eu para ler, também, eu saí. sabe? Eu Ai, saí da tem tanta reunião. gente aqui, ó, que legal. Que eu tô vendo que entrou. Tem a minha amiga lá de Portugal, a Clemes. Um Olha beijo, minha amiga, só, está aqui nos que acompanhando. legal! Minha amiga tá ela é francesa e mora em Portugal. Olha Um só, beijo, super meu querido, eu tô internacional. com muita saudade.
Meu tio comentou, a passagem que o tio Flávio teve nos anos de conselho tutelar ensinou muito, principalmente para as pessoas com autismo. Porque você falou do autismo, que é a sua especialidade. A gente Isso, pode falar nisso, mas, né? Porque eu aham, acredito que os pais que têm filhos autistas devem estar também passando por um desafio grande, né? Porque o autista, ele precisa de muita atenção. sim, E eu creio que assim, os pais dividem um pouco com a escola, né? isso. E agora só dentro de casa, eu acredito que deve estar um É, desafio bem interessante, assim, bem eu grande tenho para os. como exemplo assim, o meu trabalho, porque eu sou uma professora de apoio. O que é uma professora de apoio? A gente fica diretamente ali com a criança dentro de sala de aula e a gente faz o intermédio entre ela e o professor, entre ela e os colegas e entre ela e o conteúdo. A criança com autismo ela tem Sim. uma dificuldade, né, de se relacionar, de socializar. Então a gente faz esse intermédio aí, fazendo com que a criança tenha mais poder de atenção, né, de foco. E eu faço as adaptações das atividades. Por quê? Porque muitas vezes as crianças com autismo Ah, elas precisam mais de imagem, de vídeos, para entender melhor alguns conceitos do dia a dia, né? E acaba que com uhum, esse distanciamento eu não posso estar ali do lado fazendo essa mediação, né? E acaba que sobra para os pais. sim. Então, o que eu tenho feito? Eu até fiz várias lives a respeito disso para a gente discutir alternativas de como trabalhar na epidemia, na pandemia, durante a pandemia, com as crianças com deficiência. Porque como elas precisam muito desse estar perto, né, dessa atenção, e eles não conseguem manter o foco e a atenção em vídeos, em vídeos que eu falo assim, em telas, né, por muito tempo, acaba que isso me dificulta muito. Então, os pais estão fazendo esse trabalho, eles têm que fazer esse trabalho agora, né? Muito mais intenso Uhum, do que os pais das crianças típicas, sim. né, que estão em casa e que às vezes podem deixar suas crianças e ali resolver uma situação e tudo mais. As crianças com autismo precisam muito mais desse apoio, né? O que dificulta ainda mais, né? Então, assim, a gente tem criado Sim. estratégias, mas, assim, de todos que a gente já conversou, a gente vê, por exemplo, crianças. Eu tive uma sugestão muito legal de um pai que a criança tem autofuncionamento. A gente fala que é um autismo com autofuncionamento, que é um autismo leve. E aí, como é uma criança muito focada em determinados temas, essa criança ela estava produzindo as aulas para os professores, né, dos temas que ele mais gostava, para o professor dar em sala de aula para os colegas. Então, a forma dele participar era elaborando, Ah, produzindo as aulas para o professor. Mas não são todas as crianças que têm um autismo leve que conseguem fazer dessa forma, né? Então, os autistas mais severos, eles precisam desse apoio mais presencial. E isso acaba ficando para os pais, né? Então, a gente vê os pais que possuem crianças com deficiência, acabam que tem essa dificuldade maior ainda, né? Porque tem que fazer esse papel também do professor de apoio. Além do professor regente de sala de aula, esse professor de apoio também, né? Então, acaba sim. que tem mais essa dificuldade aí, né? Sim. E como que a gente pode aliviar o peso de toda essa mudança, É, Dani? eu acho importante, Érica, que nem a gente estava falando no início, que tudo tem seu lado positivo, Sim. né? Tudo tem seu lado positivo, eu acho que a gente tem que tentar ver. Não é fácil. Tipo, é fácil para ela falar, né? Isso sempre acontece. Nós passamos por dificuldades de ter na família, né? É, pessoas com corona, e a gente sabe que nesse momento, quando essa doença ela realmente entra na nossa família, ela deixa a gente totalmente desestabilizado, emocionalmente, fisicamente. Então, eu acho que o primeiro ponto, tanto para pais, como professores, como alunos, é não se culpar de nada, sabe? Eu acho que é o primeiro ponto, Uhum. porque a gente se culpa demais, Sim, né? Nós nos culpamos muito o tempo todo. E como sim. pais, por exemplo, tem aquele momento que a gente está cansado, que você teve que lidar o dia inteiro com a criança, o dia inteiro com o trabalho, ainda teve os afazeres da casa, e de repente você vai e tudo que você quer que sua criança sente em frente à tela do computador e fica ali assistindo um vídeo, né? E aí você se culpa por aquilo, né? Porque nesse momento tem criado muita dependência das crianças em telas. Mas eu acho que o principal também é a gente ter empatia e pensar o tanto que foi puxado o dia para aquele pai.
né? Então, para os Com pais não está certeza. sendo fácil. Para a criança também. E muitas vezes aquela atividade ali vai dar uma aliviada para ela. Mas é importante a gente pensar que para Uhum. as crianças, por exemplo, existem atividades diferentes que a gente pode trabalhar isso, esse alívio. Eu até coloquei algumas sugestões. Eu acho que, por exemplo, algumas brincadeiras que a gente pode desenvolver com elas, brincadeiras antigas, que nem passanel, é, outra Ah, brincadeira que eu sim. lembrei, balança caixão, né? Que você brinca de Sim. balança caixão e vai se esconder e a criança se esconder na casa. Ler livro, contar história. Gente, como eu amo ouvir as histórias do meu avô e do meu pai, sabe? Então, assim, tem um momento. Aqui eu gosto muito aqui em casa. Eu falo que eu gosto quando a energia acaba à noite. Porque a luz fica. Ah, Apaga a luz no. eu gostava quando eu era criança. Então, não é ótimo? Sabe o que eu fazia? Esses dias eu e meu pai, a gente estava lembrando. Teve uma vez, a gente tinha uma cachorrinha, Ah, ela chamava Lessie. E a gente tinha uma cachorrinha e acabava a energia, juntava eu, meu pai e minha mãe e a gente ficava ali contando história. E eu sempre fui muito medrosa. Então meu pai virava, ele não gostava de me passar susto, mas ele sempre adorou passar susto, sabe? Nas pessoas e nas crianças e tudo mais. O susto saudável. E aí ele pegava, virava e falava assim, ah. vou passar um susto na Lessie. E aí a cachorra era a vítima, tadinha. E a gente brincava de passar susto nela. E ela corria, sabe? E aí a gente pegava e brincava com ela. E ali, dali a gente parava de passar susto nela e começava a contar história. E meu pai ia contar a história de quando ele morava na fazenda. E hoje a gente faz isso aqui em casa, né? Hoje eu moro em Patrocínio. Ah, E antes do Bento nascer, eu e meu marido a gente fazia isso. Acabava a energia, a gente deitava no sofá, ficava observando a chuva e contando história um para o outro, né? E eu contava histórias do aham. meu pai, ou então contava histórias do meu dia a dia, ele me contava. E isso traz uma sensação tão boa. Eu falo que até hoje eu gosto quando acaba a energia, não quando eu preciso trabalhar, pelo amor de Deus. Mas à noite eu acho uma delícia, sabe? Porque eu acho que é um momento que a Aham. gente tem, né? Assim, acaba que a gente se Sim. sente obrigado até aquele momento. Então, assim, a gente Isso. tem que nos obrigar a ter outros momentos como esses, né? Com falta de energia, para repor energia, não é isso? Sim, isso mesmo. Meu pai tá aqui, faço isso muito com os netos hoje, mas quando a gente era criança, ele fazia, a gente brincava assim. Tinha tal de, é, ele falava assim, que passava medo na gente. Olha, tem um bicho, Aham. tem um fantasma. A gente corria tudo pro quarto dele, da minha mãe, ficava todo mundo juntinho Juntinho. na Tem cama coisa dos melhor do que dois. ficar todo mundo juntinho, né? Nessa Ele situação. falava assim, mistérios da... Pai, o senhor lembra? Mistérios da meia-noite. E nós, Já saía correndo. Então, a gente. só que era uma forma da gente estar juntinho. E aí Isso. ele colocava a gente tudo junto na cama com ele. Acabava que a gente dormia no quarto. Ixi, era uma festa. Então, e o tanto que a Olha gente pra se você ver, eu sente nunca leve. esqueci. E o tanto que a gente se sente leve, né, Érica, com esses momentos. E eu acho que é É... isso que a gente tem que tentar proporcionar para as crianças. A gente vê, eu tava vendo muito assim no Instagram, né? Eu mesma fiz algumas postagens de algumas brincadeiras que eu fiz com o Bento. É lógico que a gente sabe da realidade de cada um. Não é todo mundo que tem esse tempo, entendeu? Justamente por causa dessas mudanças todas que teve. Sim. Mas quando eu falo assim de fazer, são coisas simples do dia a dia mesmo, sabe? Às vezes até no planejamento diário colocar lá meia hora para brincar com meu filho, né? Isso dá uma aliviada para a Aham. criança, né? Eu acho que um outro ponto também muito Uhum. importante é essa questão da conversa. É a criança poder falar, se expressar como ela está sentindo. E eu acho que isso é uma coisa muito importante que eu tento fazer com o Bento. E eu aprendi a fazer isso com o meu filho hoje. Aprendi não, né? A gente tenta. É importante a gente falar isso. Mas eu aprendi com as crianças com autismo, porque a gente tem que saber deixar eles, a gente tem que tolerar os sentimentos deles, tanto os bons como os ruins. Sim. Então é importante chorar, né? É importante se sentir triste. E a gente tem que aceitar, olha, tudo bem você estar se sentindo triste porque não pode sair. É chato mesmo ficar em casa o tempo todo. E a gente tem que permitir a criança se sentir assim, permitir com que a criança chore. Poxa, ela machucou, tá doendo, ela não vai chorar. Né? Eu falo muito isso, o Bento, ele cai, machuca, ele chora. Não, não chora, não chora, não, não, deixa ele chorar. Deixa porque tá É, doendo, né? Tá doendo. Ele quer ver a televisão, não, sim. não vai ver agora, vai chorar.
infelizmente, você não vai ver. A gente não faz só o que gosta. Pode chorar, pode ficar triste, né? Então eu acho que a gente tem que Sim. aprender também a tolerar esses sentimentos, mas é muito difícil para a gente aprender, porque é muito ruim ver um filho chorando, né? Pra gente, por exemplo, que é muito ruim ver Imagina. o pai e a mãe chorando, né? Eu tenho tentado usar isso É, muito, até com os meus pais, né? Os perrengues todos que nós estamos passando na pandemia. Eu falava, né, muitas vezes, chora. Poxa, olha tudo que a gente está passando, vai guardar para quê? Chora. Né? E é importante a gente ter isso. Outra coisa também que eu acho que é muito válido para as crianças é elogiar, sabe? Se a ah, criança sim. aprendeu uma coisa, fez uma coisa legal, uma coisa nova, é, a gente tem que elogiar. Olha, e meu pai e minha mãe tá aí para não me deixar mentir, que eu elogio o Bento. Ele vai, ele pega, ele gosta de Aham. ajudar. Ele pega, hoje mesmo, ele pegou a meia e queria guardar. Então vai lá, Bento, guarda. Lá, abre a gaveta, ele foi abrir. Agora você vai colocar a meia aí dentro. Guardou, fechou. Muito obrigado, filho. Você é um cara. Eu falo para ele, você é um grande cara, Bento. E dou um abraço. Ele já espera o abraço. E isso é importante para as crianças. Por mais que assim seja uma coisa pequena, ele arrumou o quarto, todo dia você briga com ele para ele arrumar. Ele arrumou o quarto, mesmo você tendo brigado? Poxa, filho, parabéns, Elogia. né? Você Aham. arrumou seu quarto. Nossa, ficou ótimo, tá? Às vezes nem Isso vai ficou. motivar ele sempre fazer. Sim. Ah, e é isso, olha. É muito perigoso a gente usar a palavra mas para esse tipo de situação. Nossa, filho, você arrumou Sim. seu quarto, que legal, mas podia ter ficado melhor. Você podia ter. Poxa, acaba com tudo que você fez, né? Acaba com tudo. Então vamos tomar Sim, muito cuidado com essa palavra mas, né? Então, nossa, foi sim, muito bom, ótimo. Eu tenho certeza que amanhã ele vai fazer melhor por causa do seu abraço, né? sim. Com Né? Então, certeza. assim, eu Com acho que o certeza. elogio também é fundamental. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, até que eu anotei para gente, para aliviar isso para as crianças e para os pais. Gente, como isso alivia para os pais? É colocar as crianças para fazerem as atividades do dia a dia, da rotina da casa. Eles gostam de cozinhar, Ah, eles gostam de ajudar, ah, né? Eles sim. gostam de, Uhum. por exemplo, de fazer trabalho de gente grande, né? Eles Sim, gostam. sim. Então, assim, se Eu você. me recordo, ô Dani, só abrindo um parêntese. Aham, Eu tinha 9 anos quando a minha mãe deixou eu fazer o arroz, o meu primeiro arroz. Então eu comecei a cozinhar pequenininha. Ela saía para trabalhar, ela me ensinou uma vez e eu aprendi. E assim, o tanto que era gostoso, porque podia estar queimado o arroz, mas ela nunca falou que estava ruim. olha aí. E eu fui me aprimorando para agradar. Então, assim, eu acho que esse incentivo que você está falando, Com nossa, é certeza, fundamental. com certeza. Gente, e as crianças gostam disso. Você falou dessa história aí de cozinhar o arroz. Vou contar uma historinha rapidinho. Eu adoro contar história. E meu pai vai rir Sim. muito de eu estar expondo essa história, pai, ao vivo. Olha isso, pai, vai ficar gravado. Ao vivo, para o mundo inteiro. Tem gente até de Portugal Pois aqui. é, viu, pai? Olha. Olha só. Vou contar a sacanagem que você fez comigo. Mas eu devia ter uns 7. Minha mãe ficou doente. E eu acho que era gripe, alguma coisa do tipo. E meu pai falou assim: vamos fazer um leite quente para sua mãe? Aliás, eu acho que é nem ele que vai ficar com vergonha, eu acho que vai ficar mais com vergonha sou eu, mas tudo bem. A gente aprende, né? E eu aprendi com essa situação. E meu pai falou assim: vamos esquentar um leite para sua mãe? Eu falei: vamos. E fui toda empolgada pro fogão. Vamos esquentar o leite e tudo mais, coloquei a rabinha. E aí eu peguei e falei: pai, e aí, quando é que a gente sabe, né? Quando esquentou? Meu pai falou: você tem que colocar o dedo para saber se está quente. O que que a criança Ah, fez? Pegou a panela não e taca acredito! o dedo no fundo da panela. Adivinha o que que aconteceu? Ficou a mãe e a filha doente, né? Queimei meu dedo. Mas eu aprendi agora a ver como se esquenta um leite, entendeu? Tem uma coisa que eu nunca mais fiz na vida, foi errar na hora de ver se o leite estava quente, né? Isso eu aprendi. Ai, muito bom. Né? Então, assim, colocar as crianças, é lógico, né? Meu pai, nessa hora, ele virou de costas, eu me lembro muito bem. Viu? Então, foi por isso que eu acabei aprendendo da pior forma, mas eu aprendi. E assim, Ai, trazer as crianças para essas atividades, né, para esse dia a dia, para essa rotina também de tarefas de casa,
ajudam eles a ficar mais engajados e também a dar uma desestressada, dar uma aliviada, não ficar só no computador fazendo atividades da escola ou também outras atividades, né? Porque hoje as crianças ficam muito envolvidas, né? Com, com celulares e telas em geral. Então, eu acho que trazer elas para esses momentos também ajuda muito, né? E isso mais quando a gente Sim. fala na relação das crianças, né? E isso também alivia para os pais, gente. Nada melhor do que um serviço a menos. Quando o Bento já guarda as cuecas do Rafael, guarda as minhas meias, nossa, já dá um trabalho a menos. Né? Não é um trabalho Com infantil. certeza. Minha parceira fala, você está colocando ele de trabalho infantil. Não, gente, ele está me ajudando, né? E aprendendo um pouquinho. Cooperação, cooperação. Exatamente, E essas cooperação. coisas, esses valores, a gente aprende em casa com os pais, é na Exatamente, infância. exatamente, É na infância. exatamente. Sabe, assim, a criança ganhar tudo nas mãos, gente, isso é um É, perigo. Eu penso, do meu ponto de vista, eu não tenho criança ainda, mas eu penso que ganhar tudo nas mãos, e lá na frente ela não vai ter ânimo de correr atrás das sim, coisas dela, sim, sabe? Porque ela vai esperar que tudo venha até sim, ela, com certeza. né? E hoje a gente faz isso muito, né? A gente faz muito pelos filhos. Não sei se é porque, às vezes, a gente acha que hoje nós temos mais condição, e a gente quer Uhum, oferecer o melhor, mas a gente tem que saber dosar, né? A gente tem que saber sim, achar aí o meio termo para não ser prejudicial para a criança também, porque senão mais lá para frente vai ser difícil para ela tolerar, né? Tolerar frustrações, sim. né? Tristezas. Então a gente tem que saber dosar a situação. Nossa, e aí você falando tudo isso, eu penso que essa pandemia afetou muitos pais e assim, o peso para eles é bem maior Sim, na questão de ser criativo, sabe, de administrar tempo, porque, é, por exemplo, eu vou dar exemplo em casa, meu irmão e a minha cunhada estão home office, eles têm três menininhos, um de 8, um de 4 e um de 9 meses. Deus abençoe. Deus abençoe, porque assim, eles são guerreiros, eu falo para eles, eles são guerreiros. O mais velhinho, de 8 anos, faz aula, acho que ele, no período da tarde, ele faz a aulinha dele, então ele fica entretido com a aula. Mas e os outros, É, né? Como lidar com isso? Então, você tem alguma dica para esses pais que estão passando por isso? eu acho assim, a gente tem que pensar. é, Primeira coisa é aquela questão que eu falei, né? De não se culpar, né? Não se sentir culpado. Uhum, Porque pai e mãe, por natureza, a gente fala, né? Brinca muito, nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Porque tudo que você faz, você acha que é culpado se der alguma coisa errada com seu filho. Ó, o meu tá chorando, ó. Alguma coisa que ele quer. Não vou me não sei sentir se vocês culpada, ouviram, a minha veio rosnar. viu? Você ouviu a minha Não, rosnando? não. Ela tava aqui me chamando. Não, não ouviu? Ela tá demais. Tá Aí, ó. sozinha comigo aqui. Aí ela tá na hora dela comer. Aí ela vem me pedir a comida, Então, sabe? olha Mas ela só. vai esperar um pouco. Então, não vou me sentir culpada. Ela não vai passar fome, né? E eu não Ah, tem problema de eu estar aqui na live e ele estar querendo alguma coisa ali com o pai e com a avó. Ah lá, ah, a avó tá lá também, ó, batendo ponto. ah. Mas eu acho que o principal de tudo é isso, a gente não se sentir culpado. Saber que a gente está se esforçando, está tentando fazer o melhor, né? Sim, Porque a situação está difícil para todo mundo. Então, sim, assim, não tá assim, tudo que a gente fizer é o nosso melhor, né? Nós estamos sendo os melhores pais, sim, tá? Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente não se culpar. E eu acho que outro ponto importantíssimo é a gente ter um momentinho para a gente se cuidar. É a mãe poder ler um livro, o pai poder assistir um filme, ouvir uma música, e se cuidar também fisicamente, porque nós mulheres a gente sente falta disso, né? É poder, sim, é, sei lá, fazer uma ginástica em casa, fazer uma yoga, uma meditação, é ter um momento para você mesmo. Eu tenho, sim, ultimamente, eu não tenho feito muito disso essas semanas, de cuidar de mim mesmo. Mas, por exemplo, teve um período que eu estava em Uberlândia, e eu falava para os meus pais, que estavam me ajudando, eu falei, olha, quando o Bento dormir, eu vou tirar meia hora e vou assistir um capítulo de uma série. Então, eu tinha um sim. monte de trabalho para fazer.
um monte. Mas eu falava, eu vou fazer isso. Porque senão a gente fica doido, Uhum. né? Então eu parava Sim, tudo e tinha aquela meia hora para mim. E aquela meia hora eu assistia a série e depois sim eu trabalhava, né? E aí a gente ia revezando, eu, meu marido, meus pais, cada um se revezando para dar certo para todo mundo, né? E graças a Deus eu consegui. Ultimamente, assim, eu falo que essas últimas semanas não tenho conseguido, porque acabou que eu abracei outro projeto, então eu tive que dar uma interrompida nesse meu projeto de cuidar de mim mesma. Mas é bom a gente até estar falando sobre isso para eu pensar em mim também. Né? Eu gosto de falar e a sim. gente e trazer para a gente, para dentro de si mesmo, né? Para a gente fazer uma Pra gente autoavaliação. refletir. Exatamente. E ver o que eu posso melhorar comigo mesmo, né? Então, assim, é um ponto que eu prometo que eu vou focar em mim, certo? Fazendo aqui ó, ao vivo também. Certo. Eu acho que é o principal, assim, sabe? A gente cuidar da gente. Porque eu falo muito pro Sim, meu pai, pra minha mãe, pro meu marido. É, sabe aquela história do avião, quando a gente entra no avião, e que eles vão dar as instruções. E eles falam, se você tiver uma criança, coloque a máscara em você primeiro, para depois colocar na criança. Por que que isso acontece, né? Porque caso você coloque na criança primeiro e te falte ar, você não vai dar conta de colocar nem em você, nem na criança. Né? Então é importante que você coloque em sim. você primeiro, para você ter o ar, para você conseguir atender aquela criança, né? Então, Sim. a vida da gente é isso. A gente tem que, nesse momento, a gente tem que se cuidar, né? Tem que pensar na gente primeiro, tem que ter um momento para a gente poder cuidar do outro, né? Então, como pai, nós temos que ter o nosso momento. A gente tem que cuidar de si para poder cuidar dos nossos filhos. Então, para a gente manter a sanidade dos nossos filhos, é importante a gente manter a nossa sanidade, né? Com certeza. Isso. E para os professores, Isso, qual recado você deixa para eles, né, que estão tão sobrecarregados com tudo isso também? É, eu acho que assim, para os professores vale essa dica também, porque antes de ser professor, você é mãe, você é pai, você é uma pessoa, né, um ser humano que precisa de cuidado, né, de autocuidado. Então, eu acho que esse é o ponto crucial. É, eu acho que é interessante também a gente pensar no quanta coisa a gente aprendeu nessa pandemia. Eu mesmo conheci, aprendeu mesmo de questão de cognitivo, aprendizagem cognitiva. Quantos aplicativos novos eu descobri que existem, quantas Sim, novas tecnologias eu vou poder utilizar no meu dia a dia como profissional quando tudo isso acabar. Quantos cursos, meu Deus, eu inventei de fazer 3 pós-graduações. Eu não fiquei satisfeita com uma. Né? E aí, é mesmo. aham, inventei essa, 3. Então, assim, e todos os professores eu percebi que criou isso também, sabe? Essa vontade de conhecer, de aprender. Então, eu acho que um ponto crucial, além de cuidar de si mesmo, é ir com calma, sabe? É saber que não vai dar para fazer tudo e fazer uma coisa de cada vez. Isso eu vi dentro de mim mesmo, assim, o meu marido falando comigo, Dani, peraí, vamos fazer com calma. A gente sabe mais ou menos o que tem para essa semana. E olhe lá, né? Porque a gente não sabe nem daqui a pouco. Sim. Mas então, vamos organizar para agora. Como que a gente pode resolver isso para agora? Não tem como resolver agora? Então, peraí, vamos dar um tempo para esse problema, né? E isso eu falo no dia a dia da escola mesmo. Porque a gente não sabia, por exemplo, se ia voltar, se não ia. Né? Então tem uma previsão de volta ano que vem, mas será que vai voltar? Ah, mas a gente vai ficar sofrendo com isso agora? Né? Para quê? Né? Então vamos finalizar o ano, depois a gente pensa como é que vai fazer depois. Né? Então vamos com calma, vamos tentar levar isso de uma forma mais leve. Eu estou falando, mas não significa que eu consiga fazer. E tudo bem eu não conseguir fazer, né? Porque a gente Uhum. é isso, é a gente Sim. tentar ficar menos culpado possível, né? Eu acho que é esse aí o grande objetivo. Eu acho que veio isso aí para ensinar para a gente mesmo, né? Aprender a dar uma Sim. pausa, cuidar da gente e acima de tudo ter empatia, você saber olhar o outro, né? Professor, tá difícil, não tá? Porque assim a gente está trabalhando demais, mas imagina o pai e a mãe com aquela criança o dia inteiro em casa, né? Imagina o pai que não sabe nada de didática, tem que ensinar trigonometria para o filho, né? Ou tem que ensinar uma simples introdução à multiplicação, ou mesmo coordenação motora.
É muito difícil para o pai. E, poxa, pai, imagina o que seu filho não está passando, né? Imagina É, o tanto que é ruim para ele não poder ir para a escola brincar com os colegas, não poder ir para um parquinho, né? Não poder ter essa socialização. E, pai, imagina o tanto que esse professor não está trabalhando. Imagina o tanto de mensagem que ele não está recebendo na hora que ele está assistindo a série, na hora que ele está tomando um banho, né? Então, assim, eu acho que até essa empatia, se colocar no lugar do outro, ter paciência. Se uma certeza a gente tem, sim, vai passar. De uma forma ou outra vai passar, vai. né? Se Deus quiser, Não, vai não, passar, tem vai que passar. passar, né? E é saber que nós estamos no mesmo barco, cada um com a sua dificuldade, não tem dificuldade. O que dói em Isso, mim, às vezes não dói em você, mas está doendo em mim. E eu preciso respeitar a dor do outro, sim, né? com certeza, Eu acho. com certeza. E como que a gente pode conciliar esse trabalho remoto com essa rotina em casa? Acho que é basicamente isso que você falou, é criatividade, não se culpar, Criatividade, tranquilidade, isso, tolerância, né? Eu acho que também é uma palavra forte. tolerância. Tolerância das coisas boas, tolerância das coisas ruins, né? A pandemia Sim. vai acabar, se Deus quiser, mas vão surgir novos problemas, né? A nossa vida é recheada de É, problemas e porque a vida é assim, recheada toda. de problemas e recheada de coisas boas, né? Então, Sim, acabou a energia, vamos curtir o momento de sentar e poder conversar, né? Tá todo mundo em casa o dia todo, vamos ficar junto, né? Quantas vezes a gente já não quis ficar junto e não pôde, não teve tempo, agora a gente tem. Então é tentar ver o lado positivo disso tudo, ter tolerância e vai passar. ai, muito bom. Olha, eu recebi uma pergunta de uma amiga, ela falou que não dava para assistir a live, que ela viria depois. Certo. Mas ela pediu para te perguntar, porque ela tá com um bebezinho. É a Fernanda. Fernanda, um beijo, minha amiga. Eu sei que você vai assistir depois, então um beijo para você e para o nosso Felipe. Felipe, filhinho dela, tem 2 aninhos. E ele nunca frequentou escola. Não, nunca não. Ele tá sem frequentar. Ele começou, mas assim, acho que foi esse ano, mas a pandemia Aí veio, enfim. interrompeu. Ele tá sem ir à escola. Ah, Ele tá sem ir à escola. E ele já conhece todas as cores, é uma gracinha. Dani, você tem que ver. é, 2 aninhos, ele fez em agosto. Ele conhece as cores, alguns números, ele conta de 1 a 10. E a letra de alfabeto. olha Sabe, ela só. me conta que ele vê a letra e fala, mamãe, custa falar, mas Aham, ele sabe que é o M. Mamãe, o 7, aham. 7, os números. E assim, ela perguntou o seguinte: é interessante, pela idade dele, estimulá-lo a aprender ou deixar que cada etapa na sua hora? Então. Porque assim, ele tá super avançado, uma gracinha. Então, eu vou falar pelo que eu faço com o Bento, assim, e pelas experiências que a gente tem visto também. As crianças hoje, essa geração dele, do Felipe, do Bento, eu acho que eles já nasceram com chip e a gente não sabe, porque eles estão É, muito sabidos. Eles estão muito sabidos. tá E muito, muito. muito espertos. E assim, eu estava preocupada porque aconteceu essa mesma situação com o Bento dele pegar as vogais. Isso foi quando foi no início da pandemia, ele devia ter 1 ano e meio. E ele falar, e tem um vídeo meu, depois você dá uma olhada no meu Aham, Instagram, tá nos no meus Instagram. stories, tá nos stories, dele falando as vogais e eu estimulando tanto a linguagem reflexiva como a linguagem expressiva. E aí, muitas amigas vieram me questionar, Daniele, você não acha que é perigoso de pular etapa com o Bento por causa disso? Eu falei, olha, eu não estou forçando ele a nada. Eu acho importante a gente pensar nisso. É não forçar. Você não tem que colocar uma criança de dois Isso, anos para aprender, olha, é assim, olha, que letra é essa e tudo mais. Não é forçado. Mas a criança, ela vai pedindo. Então, não é porque ele pegou as letrinhas e começou a falar que eu vou ficar calada de braço cruzado, só olhando, esperando ele olhar. Não, não tem problema você virar e falar assim, olha, letrinha A, olha, letrinha E. Não tem problema. E eles vão assimilar. Eles vão assimilar. Entendeu? Então, desde que seja leve, não tem problema nenhum. Entendeu? Ele está pedindo isso. O Felipe está pedindo isso. Entendeu? Então não isso. tem problema. Desde que seja leve, né? Não é uma coisa que tipo você vai separar um tempo todos os dias para aplicar aquilo com a criança.
Mas, por exemplo, você está ali brincando, ele viu uma letrinha, o Bento pelo menos ele sai na rua e ele sai apontando as letrinhas e falando. E às vezes ele erra, né, óbvio, né? Então, se ele vê o N, Aham. é S. Ah, Bento, aquele ali é o N. Pronto, né? Não vou chegar em Pronto. casa e vou ficar mostrando N, 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 N. Não, entendeu? É uma coisa natural. Então, se a criança está pedindo, né, não tem problema você mostrar, né? Não tem problema. Você não precisa Sim. cruzar os braços e falar, ah, eu não posso porque ele é muito novo. Não, deixa ele conhecer. Ele está pedindo para conhecer, né? E eu falo que o Bento ainda não Uhum. tinha ido para a escola e eu falo que eu vou ter que colocar porque ele tá gritando, ele está pedindo para ir para a escola. Ele tá pedindo Aham. Ele aprendizado. está pedindo aprendizado, exatamente. Então, deixa ser leve, Aham. entendeu? Se ele pedir, oferece, sem problema nenhum. Ai, muito bom. Tem uma idade, assim, por exemplo, quando que a gente percebe que uma criança não está desenvolvendo no tempo dela e que você que lida muito assim com autismo, Aham. como que os pais podem perceber A gente, que há um problema? a gente tem os marcos dos desenvolvimentos, né? E isso é importante, isso aí já é assunto para uma outra live, né? Para falar sobre a É, a questão. gente pode marcar É, mesmo, porque só faltam acho que 5 minutos ah, para acabar a live. então, ó, mas aí tem a questão, tem muitos lugares que falam desses marcos de desenvolvimento, o próprio pediatra, ele instrui isso, entendeu? Para ver se está dentro desses marcos, né? E assim, não espera não, né? Cada criança tem seu tempo, tem, mas se você vê que alguma coisa muito fora daquele marco, daquela idade, eu acho que vale a pena correr atrás para ver, né? Porque quanto mais tiver uma intervenção precoce, mais desenvolvimento vai ter na criança. Né? Então, a questão do autismo, a questão da conexão com o outro, do olhar no olho, de falar com sentido, da própria existência de fala, todos esses são alguns detalhezinhos que é importante a gente observar desde pequenininho, certo? Deu Uhum. tempo de Ó, o falar. Leandro tá aqui. Ah, termina não, está bacana o papo. Ô, Leandro, obrigada, amigo. Tá muito bacana mesmo e passou tão Pois rápido, é. mas tão rápido. Não é, Mas Dani? foi Eu acho que depois a intenção. gente pode marcar uma live para a gente falar sobre isso, É, sobre esses desenvolvimentos, né? isso, Para os pais observarem as isso. crianças. É Eu uma acredito que vai dúvida. ser de. É uma dúvida muito É, grande, principalmente quanto à fala, sabe? Muitos pais ficam, nossa, será que meu filho já era para sim. falar? Será que não era, né? Então eu acho interessante, Uhum, é um assunto bem legal. que Acho é que tem muito interessante. interesse. Então, já fica o compromisso da gente agendar essa live. Combinado, então, Érica, a gente ajeita. Ó, Dani, eu quero te agradecer de coração pela sua disponibilidade. Olha, você aceitou de pronto, eu te convidei, você de coração aberto aceitou. Agradeço o Éder, seu pai, por me apresentar a você, enfim. E a gente ter esse contato, para mim foi enriquecedor. Eu acredito que para todos os nossos, a todo o nosso público que está aqui, né? Aham. As pessoas que estão nos acompanhando também foi bastante enriquecedor e eu sei que outras pessoas também assistirão. Queria que você deixasse suas considerações finais, porque realmente a gente Tem um tem minuto, aí, eu acho que 2, 3 2, 3. minutinhos. Olha, Mas dá, é porque eu um comecei um pouco pouquinho mais. atrasadinha, acho que vai dar. Eu que queria agradecer, Érica. Meu pai me ligou, falou, eu não entendi muito bem do que se tratava. E quando você me falou, nossa, eu fiquei muito feliz mesmo, muito bom te Que conhecer. bom. Já conhecia você do meu pai falar, essa alegria sua, meu pai sempre falou. Foi muito bom te Que bom. conhecer, muito bom trocar ideia com você. Estou à disposição. E eu queria deixar esse recadinho, sabe, para a gente tentar ter empatia, se colocar no lugar do outro, para a gente tentar fazer isso ficar mais leve. Eu falo por mim mesmo, né? Eu treinar também isso, né? É legal a gente falar para o outro, a gente falar para a gente também, né? E te agradecer Sim. imensamente por essa oportunidade de poder falar um pouquinho. E aí me sigam lá no Dani BGUD, lá tem alguns vídeos também que eu posto de algumas Tá atividades. super bacana o Instagram da Dani, gente. Isso. Segue ela lá, tá É, muito legal, Aí tem muito algumas mesmo. atividades também, principalmente para crianças de 2 anos, fala para a mãe do Felipe, tá bom? Tem bastante coisa Sim, lá, vou falar para ela, com certeza. tá bom? Muito bom. Tá bom, Dani, quero te desejar uma boa noite, um ótimo fim de semana que está se aproximando, tá? Que a gente possa aí finalizar esse ano
com bastante Com tranquilidade, paz saúde, e luz. Que Deus saúde. abençoe você, sua família, o Bento, tá? Amém, Abençoe seus amém, pais amém. A nossa e que vida. a gente possa se encontrar em oportunidades assim muitas e muitas vezes. Com certeza, e pessoalmente, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, logo, logo. Logo, logo, eu espero. Muito obrigada, boa noite para você Tá também, para bom. toda a sua família. Um beijão para seus pais que estão assistindo e para todo mundo. Isso, obrigada. Obrigada de coração. Um beijo pro seu pai e sua mãe. Obrigada. Éder, obrigada, meu amigo. Sua filha é ouro, é um ouro, como você disse. Obrigada. Um beijo, Beijo, amiga. com Deus. Tudo de bom. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Pessoal, olha, eu tô tentando tirar a Dani aqui, mas não tô conseguindo. Eu vou terminar com a Dani aqui junto conosco. Quero agradecer a audiência de vocês. Muito obrigada. Até a próxima live. Se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos, ok? Muito bom. Um beijo no coração de vocês. Até mais!